Muito bem, pessoal. Sejam bem-vindos ao nosso canal Dominando a Informática para Concurso. Eu sou o professor Cristiano de Souza, professor de Informática para Concurso, e sigo aqui no YouTube tentando facilitar cada vez mais a vida de vocês no aprendizado de Informática para Concurso. Perfeito? Vamos dar continuidade aí. A gente vai falar novamente sobre malwares, né? A gente já tem um vídeo anterior que tem esse conteúdo. Vou deixar aqui para vocês o link, tá? Vocês vão conseguir pegar esse vídeo, visualizar esse vídeo anterior, tá? E a gente começou lá e vai terminar nesse aqui. Essa é a ideia. Nós estamos falando sobre malwares, já falamos sobre alguns, fizemos alguns exercícios, demos a deixa lá do que a gente vai falar nessa nova aula aqui, nesse novo vídeo, e a gente vai dar continuidade disso e também fechar com exercícios, como eu sempre faço, né? A ideia é que a gente está fazendo correções de vários e vários exercícios. Temos também aqui uma lista, né, no nosso canal de 18 vídeos que eu fiz a correção de 100 exercícios. Exercícios esses que na verdade são questões tiradas de provas antigas, né? Quando eu digo antiga, não estou dizendo coisas muito antigas, coisas de 23, 24 e 25, né? Então tem um conteúdo bastante legal para vocês acompanharem aí, beleza? E para não perderem, né, aquilo que está vindo por aí, tem bastante coisa que eu tenho programado para vocês, peço sempre que se inscrevam no canal, certo? Ativem também o sino das notificações para que cada vídeo novo que sair vocês possam acompanhar. Beleza? E óbvio, né, compartilha, falem sobre o nosso canal, que vocês aprendam informática para concurso. Perfeito? Então vamos lá, dar continuidade aos nossos malwares, né? E eu preferi começar, assim como eu faço sempre uma introdução, dou uma contextualizada em tudo, certo? Eu vou contextualizar vocês aqui agora também sobre um pouco do antivírus. Que não adianta nada falar sobre o malware e também não falar um pouco sobre o antivírus. Lembrando que não é o intuito desse vídeo falar sobre o antivírus, mas é importante que vocês tenham esse entendimento até para poder ter um discernimento na hora de resolver as questões. Beleza? Então vamos lá. Nós temos aqui, né, o que é o antivírus? O que é isso? Professor, para que eu preciso de antivírus? Meu computador tem que ter antivírus? É importante? É o pago? Enfim, a ideia aqui é a gente falar sobre o antivírus, tá? Não vamos entrar em nada muito técnico no momento. Mas de antemão já te digo, tenha sempre um antivírus no seu computador. Beleza? Eu particularmente tenho motivos para não ter, né? Mas enfim, tenham um antivírus no seu computador. Então vamos lá. O que é, né? É um programa que protege o computador contra vírus e outro malware. Só o fato disso aqui já te dá motivo suficiente para você tê-lo no seu computador. Ele vai te proteger contra vírus e outros malwares. Nota que eu venho sempre dizendo: malware é a cabeça aqui, é o pai. Dentro eu tenho vírus, eu tenho worms, tenho várias coisas, perfeito? Então, um vírus é malware, mas nem todo malware é vírus. Malware pode ser outras coisas, tá bom? E qual a função principal do antivírus? Detectar arquivos e programas perigosos, bloquear ou eliminar essas ameaças e avisar o usuário quando algo suspeito aparece. Então, beleza, isso aqui, tendo lá no seu computador, você já sabe que se aparecer algo estranho, ele vai detectar. No momento em que ele detecta isso, ele pode bloquear, ele pode eliminar. E lógico, ele vai te avisar sobre o que ele vai fazer. E vai também te perguntar: bloqueio ou elimino? Perfeito? Então, basicamente, essa aqui é a função de um antivírus. Nota que antivírus, perfeito? Mas ele pega tudo que puder ser pego, vamos dizer assim, né? Tudo que ele conseguir identificar aí, ele vai pegar isso lá. E como ele vai agir, né? Como eu acabei de dizer, ele vai ficar de olho em tudo que entra e sai do computador, comparando com uma lista de ameaças conhecidas e observando comportamentos estranhos. Então ele tem essa inteligência, o antivírus tem essa inteligência lá para poder funcionar dentro do seu computador. E aqui a parte principal, tá? E a parte principal disso tudo, que é o seguinte: não pega 100% das ameaças. Como eu sempre venho falando, 100% na informática você não tem encanto nenhum. Então ele não pega 100% da ameaça. Precisa ser atualizado e usado com cuidados básicos do usuário, certo? Aí entra aquela história de sempre. Você recebe um algo lá no seu e-mail, você recebe um algo no seu WhatsApp. Recentemente aconteceu, né? Recentemente aconteceu comigo, particularmente. É óbvio.
eu recebi uma mensagem no meu WhatsApp, dizendo que alguém tinha me mandado uma mensagem, e para eu visualizar essa mensagem, eu tinha que clicar no link para atualizar o meu WhatsApp para poder visualizar aquilo ali. Como eu não sabia de nada desse tipo que vem acontecendo no WhatsApp, professor, mas agora lançou uma atualização. Eu não sabia. Se for verdade, eu não sabia. Procurei até o momento e não achei. Eu não clico no link. Ponto. Acabou. Recebeu alguma coisa lá que você não pediu, tá na dúvida, você vai fazer o quê? Você não vai clicar no link. Perfeito? E aí, para você não ter problema. E aí é onde entra essa parte aqui, ó. Cuidados básicos do usuário. Você, como usuário, tem que olhar para aquilo ali, parar de ser curioso e não sair clicando em qualquer canto. Beleza? E aí já fica a dica aqui, ó. Não clicar em link suspeito e não baixar qualquer coisa. Tranquilo? Então essa é a ideia inicial do antivírus. Isso é o que faz o antivírus, né? Essa é a proposta do antivírus, né? Fazer essa defesa para você no seu sistema. Mas é óbvio, se você também não fizer a sua parte, ele não vai pegar tudo. Perfeito? Falamos um pouco sobre o antivírus. Vamos conhecer os outros, né? Os outros alguns malwares que a gente tem inúmeros. Vamos lá? Aqui, ó. Cara, ransomware. Vamos lá, ransomware. Ransomware. Falamos sobre esse ware ali. Notem que eu trago aqui pouca coisa, tá? Principalmente aquilo que faz a diferença. A gente já conversou sobre isso na aula anterior. Sempre vão haver termos, situações que é a diferença entre um e outro. Ransomware sequestra dados por criptografia e exige resgate. Então, olhou na questão, tá lá falando sobre sequestro de dados, pedir resgate, coisas que envolvem isso aqui, ó. Feche o olho sem dó e marca ransomware. É ransomware. Perfeito? Essa é a ideia do ransomware. Ele vai entrar na sua máquina, vai verificar uma falha. A partir daí, ele vai buscar aquelas informações. Pega aquilo para ele, vai criptografar tudo aquilo ali e só te devolve se você pagar um resgate. Professor, me dá um exemplo. Eu ouço falar sobre isso, mas eu não consigo entender. O que ele pode sequestrar? Vamos tentar trazer para o nosso dia a dia, né? Vamos sair desse mundo maior, vamos trazer para o nosso dia a dia. Imagine se toda. Não vou entrar nem na parte de confidencialidade do que você tem nas suas conversas, não vou entrar na parte de fotos, não vou entrar nessa parte. Vou manter bem superficial. Imagine que pegasse todas as informações suas, conversas do WhatsApp. Né? A gente sabe que muita coisa que a gente tem lá, às vezes a gente não usa, não acompanha, enfim. Mas imagine pegar as informações principais, sequestrar aquilo ali, não te dá acesso de forma nenhuma àquelas informações e você só vai poder visualizar aquelas informações se você pagar a pessoa. Basicamente, o que o ransomware faz é isso. Ele vai sequestrar as informações e vai te pedir um resgate para te devolver. Beleza? Então vamos embora, vamos para frente. O próximo é o backdoor, certo? O backdoor ele cria uma porta de entrada escondida. Backdoor, ele vai criar uma porta de entrada escondida para invasores acessarem o seu sistema. É isso que o backdoor faz. Vai deixar algo ali por trás, uma brecha, né? Tudo que basicamente sabe-se como entrar por ali e a partir dali invadir, acessar o seu sistema. Perfeito? Então, isso é o backdoor. Vamos mais? Bootnet transforma o seu computador em um zumbi para ataques coordenados, certo? Usando DDoS e spam em massa. Então preste atenção. Professor, traduz isso aqui. Imagine que o bootnet vai invadir 100 máquinas. Vou desenhar 100 aqui, vou nada, 5 tá bom. Então, ele invadiu essas 100 máquinas. Tá vendo que aqui tem 100, né? Pelo amor de Deus. Ele invadiu 100 máquinas. Estou fazendo uma conta bem simples para você entender, tá? É óbvio que não são 100 máquinas. Imagine aquelas 100 máquinas invadidas disparando contra uma única máquina, contra um único serviço, certo? No momento em que se faz isso, às vezes você nem sabe que aquilo está acontecendo na sua máquina, mas a sua máquina está disparando contra determinado local e esse local ali, esse sistema, esse site, enfim, seja o que for, ele vai estar sofrendo um ataque em massa e esse ataque em massa vai derrubar esse sistema. E esse ataque às vezes está partindo da sua máquina, você não tem nem ideia de que isso está acontecendo, mas a sua máquina está indo lá fora acessando diretamente aquele endereço e aquele endereço cai porque não suporta. Eu dei um exemplo de 100, mas é óbvio que são milhares, né?
talvez milhares, que fazem isso acontecer. Mas quem faz isso acontecer é o boot.net. Beleza? Tranquilo? Ele transforma a sua máquina em zumbi para ataques em massa. Beleza? Então vamos embora. Vamos pro próximo. Rootkit. Rootkit. Conjunto de ferramentas para manter acesso oculto no sistema. Dificulta a detectação por antivírus. Então, olha só, falou em um conjunto de ferramentas, rootkit, conjunto de ferramentas. Perfeito? Vamos lá? E aí eu trago para vocês o seguinte: como que esses malwares são obtidos, né? A ideia de como são obtidos é legal. Porque eu gostaria de obter um malware. A gente pensa sempre a parte boa, mas você vai obter um malware sim se você deixar ali uma porta aberta. Então são as formas de obtenção ou as formas de infecção, enfim, como você preferir, certo? Eu tenho aqui um vírus, um worm, um bootnet, trojan, spyware, backdoor, rootkit. Já falamos sobre todos esses, vocês já sabem quem são todos esses. Como que um worm, um bootnet pode vir? Esse bicho vem pela rede. Como que o vírus, o worm, boot, trojan e spyware pode vir? Ele pode ser recebido por e-mail. Como que o vírus, o worm, boot, trojan e spyware pode vir? Baixando em sites pela internet. Usou essa mesma linha, né? Vírus, worm, boot, trojan e spyware, o uso de mídias removíveis e infectadas. Aí agora a gente deixa um pouquinho o vírus para o lado e vamos no worm, boot, trojan, spyware, backdoor e rootkit, inseridos por invasores ou ação de código malicioso. Então, isso é uma forma que você tem de lembrar como você pode ser infectado, né? Como se você vai obter um malware desse tipo. Então, o worm boot vem pela rede. É interessante você ver pela característica dele, tá? O worm ele fica trafegando por ali. Lembra que a gente falou que ele pode ser ir de computador a computador ou pela rede? É o worm, essa é a ação dele. O bootnet é a mesma coisa, vai pela rede. Agora um vírus, esse mesmo worm, o bootnet, o trojan e o spyware, você pode receber por e-mail. Você recebeu por e-mail um arquivo exe que você já sabe que você não pode clicar nesse cara porque você não sabe de onde vem, principalmente se não for de uma fonte confiável, principalmente se você não pediu para alguém. Hoje em dia tem até políticas de e-mail que não deixa trafegar diretamente o exe, um executável. Mas esse executável que você vai instalar no seu computador, ele pode trazer um vírus, pode trazer um worm, pode trazer um boot, um trojan, um spyware, certo? Quando você baixa um arquivo da internet, pode também trazer esse vírus, worm, boot, trojan, spyware. Então fiquem atentos. Essa é a maneira que você pode ter e obter, ou seja, essa é a maneira que você pode ser infectado por um desses caras, um desses malwares. Tranquilo com isso, pessoal, de novo, né? Eu sempre estou trazendo essas partes. Para quê? Para que vocês possam entender os principais pontos, porque esses principais pontos é o que tem de característica para você decidir o que é, se é malware, se não é malware, se é vírus, se não é vírus, se é worm, se não é worm, se é trojan, se não é trojan, spyware. E essa é a forma que você tem. Então, estou trazendo aqui tudo bem esmiuçado para você. Beleza? Então, vamos para frente? Vamos fazer questão agora? A gente já falou disso aí, a gente já falou desses principais, já sabe como a gente pode ser infectado por isso, e vamos agora fazer questões. Perfeito? Então vamos lá. Essa questão aqui, de novo, uma questão recente, questão de 2025, ela diz o seguinte: o WannaCry foi um malware, ó, já está identificando, que infectou centenas de milhares de computadores em mais de 150 países. O bicho fez um arraso, né? Dá para tu assim? Olha bem, incluindo redes hospitalares, empresas de telecomunicação e transporte, causando prejuízo estimado em bilhões de dólares. Beleza, falou sobre o WannaCry. Ele se propagava automaticamente de um computador para o outro. Olha aí, ó, primeira dica, ó. Ele se propagava automaticamente de um computador para o outro sem necessidade de interação do usuário. Ponto. Então já está aqui a primeira característica. Então esse bicho ficava zanzando por ali, rodando, rodando, procurando vulnerabilidade, tá? Então vamos lá. E criptografava os arquivos das vítimas. Olha que maravilha. Cadê?
Cadê a ponta? Sumiu, some não. Tá aqui, isso, tá aqui, ó. Exigindo resgate em Bitcoin para liberar os dados. Pronto. Aí você escolhe se você quer começar pelo primeiro ou pelo segundo. A gente sabe que tem dois, tá? Tem um que fica trafegando ali automaticamente de computador para computador, né? E tem um outro que criptografava os dados e, por sua vez, pedia resgate. Então vou na lata, não vou nem falar muito. O último eu sei que é ransomware. Se é ransomware, não é A. Se é ransomware, não é B. Se é ransomware, opa, é C, marca. Cuidado, preste atenção, não faz isso. Acaba de ler o resto da questão. Vai perder questão de bobeira, não, hein? Vambora. Já sei que pode ser C. D, não é. Aí você marca o C, fala aqui, ó, que um ransomware aqui no final. Então fique esperto, pelo amor de Jesus Cristo. Então a gente tem C e D, ou perdão, C e E. Quem trafega e se propaga automaticamente de um computador para o outro, sem a necessidade de interação de usuário, é quem? É o vírus ou é o worm? Pelo amor de Deus, né? O worm. Então, letra E, worm e ransomware. O vírus a gente sabe que ele precisa, né, de uma ação. Então, a gente sabe que quem faz isso ali é o worm. Então, gabarito letra E, worm e um ransomware. Ou seja, quem faz as características, né? Essas características permitem concluir corretamente que o WannaCry, o que o WannaCry é? O WannaCry é um worm e um ransomware. Perfeito? Aprendam a fazer questão, pessoal. Falo muitas das vezes sobre isso. Nem sempre é só sobre saber a resposta correta. Está também em saber qual a resposta não correta. Você fala, pô, professor, mas é a mesma coisa. Eu entendo. É a forma de você analisar. É você olhar e falar assim, pô, isso aqui não é, você saca fora. Isso aqui, pô, mas isso aqui é outra coisa, né? Isso aqui é outra informação, saca fora. E você vai eliminando aquilo ali e resolvendo e certamente conseguindo a sua aprovação. Perfeito? Não serve só para informática, não, pelo amor de Deus, serve para tudo. Vamos para o próximo? Questão 2. Um ataque que utiliza tentativa e erro para adivinhar uma senha. Ponto. Um ataque que usa tentativa e erro para adivinhar uma senha. Vamos ficar só nisso e vamos dar uma analisada nas questões. DDoS é ataque? O professor tem cara, não sei. Phishing é ataque? Keylog é ataque? Brutal Force é ataque? Man the Middle é ataque? Aí você vai falar assim, professor, sei. Olha aí, por que você pode tirar daqui que não é um ataque? Vamos fazer uma brincadeira? Vamos tirar esse keylogger daqui. O phishing eu não sei não, tô na dúvida, tá? Professor, tô na dúvida, professor, tô na dúvida, eu não vou tirar o phishing não. Tá bom, meu filho, fica tranquilo. Tira só o keylogger, tá na paz. Bora? Vamos seguir? Pessoal, tô fazendo essa dinâmica para vocês pensarem, tá? Então vamos voltar aqui, ó. É um ataque que utiliza tentativa e erro para adivinhar uma senha, onde os atacantes tentam todas as combinações possíveis na esperança de acertar. São tentativas excessivas com o objetivo de comprometer a senha. Uma boa prática para prevenir esse tipo de ataque é criar senhas seguras, atendendo a requisitos de complexidade, como o uso de caracteres especiais, números, letras, maiúsculas e minúsculas, além de implementar a autenticação multifatorial e outros recursos de segurança. Então presta atenção, pessoal. Nesse caso aqui, o phishing é aquela pescaria que a gente conhece, já ouvimos falar dessa pescaria, certo? Então, essa pescaria, ele vai botar informação para você lá, você vai cair naquela história e entra lá e a sua senha, você acaba entregando a sua senha ou entregando informações para a pessoa. Se você está fazendo isso, se você está entregando essas informações, é óbvio que você não caiu num ataque que utiliza tentativa e erro para adivinhar, pô. Tá adivinhando nada, certo? Você foi lá e entregou aquilo para a pessoa vai receber de mão beijada as tuas informações lá. Então, não é o phishing, perfeito? Muito menos o DDoS. Então, o que salva para gente? Brutal Force. É esse cara que é o cara responsável por fazer esse ataque de força ali, ó. Brutal Force. Ele tá forçando, até que, de certa forma, ele consegue
quebrar, ele consegue adivinhar. Beleza? Tranquilo com isso? Vamos para frente, questão 3. Técnica de engenharia social em que os alvos são induzidos a fornecer informações sensíveis por meio de mensagem de texto enviada via dispositivos móveis. Técnica de engenharia social em que os envolvidos são induzidos a fornecer informações sensíveis. Vou ficar até aqui só por enquanto. Lembra que eu falei do phishing? A pessoa vai jogar uma informação para você lá, vai ver se você cai naquela história. Quando você cai nessa história, você vai e entrega as informações sensíveis para ele. Então, o phishing, ele é uma técnica de engenharia social. Perfeito? Só que aqui ele quer saber qual é a técnica que é utilizada por meio de mensagem de texto. Essa técnica é o smishing, certo? É a técnica que essas informações elas são enviadas mensagens de texto para ver se você entrega isso lá para eles. Isso hoje em dia, meu Deus do céu, todo dia eu recebo no meu telefone um monte. Você deve receber também, então fique esperto. Avisem para as pessoas de mais idade da sua família, enfim. As pessoas que saem clicando, acham tudo interessante, novidade, se deixar clique em qualquer coisa. E não seja esse tipo de pessoa. Entenda ali o que você está fazendo, até para você não cair e sair perdendo coisas por aí. Perfeito? Beleza? Então aqui já é isso. A resposta é smishing. Essa modalidade aqui ó, é uma variante do phishing. Lembra que eu já comecei falando sobre isso? É uma variante do phishing, ou seja, o phishing é uma técnica de engenharia social no qual o atacante se disfarça da identidade confiável, levando a vítima a revelar dados pessoais, credenciais ou informações confidenciais. Então, ele está até dizendo para você aqui o que é o phishing. Beleza? Tranquilo? Para frente, 4. Temos 5 só, tá, pessoal? Sobre os tipos de vírus, o worm e pragas virtuais, assinale a alternativa correta. Sobre sobre esse assunto que a gente está tratando, né? Qual é a informação correta? Um malware é qualquer software desenvolvido com a finalidade de sempre aprimorar um sistema de computador. É isso que você aprendeu até agora? É isso o seu conceito de malware? Eu chego para você, desse exemplo até no aula aí. Olha só, instale esse malware aqui no seu computador que ele vai deixar o seu computador mais rápido. Instale esse malware aqui no seu telefone que ele vai conseguir fazer você navegar na internet. Só de nome, você já vê que não é boa coisa. Então a letra A está fora, é errado. Malware não é nada disso. O vírus é um programa benéfico que tem capacidade de se multiplicar e faz cópia de si mesmo, infectando os arquivos do computador e outras máquinas. Olha que maravilha, o vírus é um programa benéfico. Em que mundo, né, meu filho? Sai fora, vai com Deus. Stout é uma característica de vírus que emprega técnicas para ocultar as modificações realizadas no sistema infectado e facilitando a detectação de vírus. Que legal, né? Pelo amor de Deus, né? Sai fora. Os caras inventam um negócio muito interessante, né? O cavalo de Troia é um malware. Opa, tá começando a dar cheiro de certo, hein? O cavalo de Troia é um malware que se disfarça de software legítimo para enganar o usuário, permitindo que outra pessoa acesse seu computador ou roube seus dados sem autenticação. Sem autorização, peço desculpa, sem autorização. Beleza, tá com cheiro de D, tá com cheiro de D. Vamos para a letra E? Spyware são programas projetados para monitorar a atividade no seu computador e enviar essas informações para terceiros, fazendo isso apenas com sua permissão. Aí, ó, olha que babou aqui, ó. Ou seja, vou dar a permissão para um spyware. Eu não vou dar permissão para spyware de forma nenhuma. Ele faz isso sem eu saber. Então, ó, até porque se eu souber, eu não deixo ele fazer isso, né? Então, gabarito realmente é a letra D. Cavalo de Troia é um malware que se disfarça de software legítimo. Perfeito? Desculpem a minha voz, pessoal. O resfriado não está agarrado em mim. Vamos para frente. 5. Em relação aos ataques de malware em ambientes corporativos, considere as seguintes afirmativas. Um ataque de ransomware pode ser mitigado por meio de política de backup regular. Já vou explicar isso aqui.
Rootkits são tipos de códigos maliciosos projetados para obter acesso privilegiado e permanecer ocultos, sendo difíceis de detectar com soluções convencionais de segurança. Também está com cara de certo. 3. A adoção de autenticação multifator é eficaz apenas contra ataque baseado em phishing e não contribui para a proteção com outros códigos maliciosos. Isso aqui já está fora na lata. Isso não é verdade. A adoção de autenticação multifator é eficaz aí basicamente para tudo em termos de segurança, tá? Então isso aqui está fora, tá? Isso aqui tá 3 está fora. Então a gente fica com certo 1 e 2. Então, por óbvio, meu gabarito é letra C. Apenas 1 e 2. Agora, deixa eu explicar isso aqui para você. Ó. Um ataque de ransomware pode ser mitigado por meio de política de backup regular. Então, vamos lá. Você tem dados. Vou fazer só um espaço aqui. Isso aqui representa seus dados. Os dados que você tem no seu computador. Só para ilustrar. Só que você pega esses dados, esses principais dados do seu computador, da sua empresa, seja o que for. Você pega isso e faz um backup. Todo dia, ao final do dia, você vai lá e faz um backup disso, certo? Vamos imaginar fazer uma informação mais simples. Vamos imaginar que você tem uma planilha. Essa planilha é uma planilha de dados da sua empresa, a planilha que você controla as principais vendas, enfim, você controla tudo aí com essa planilha, a planilha enorme, super ultra importante para você, que você tem a relação a lista dos seus clientes, quanto comprou, quanto que não comprou, quem deve, quem não deve, quanto você paga, quanto você recebe, tá tudo nessa planilha, tá? Então agora tá aqui, ó, a planilha que eu chamei de dados. Durante o dia, você vai mexer nessa planilha, você vai alterar essa planilha. Você vai pegar essa planilha, vai colocar valor, tirar valor, dar venda, sair venda, colocar informação, tirar informação, beleza. Ao final do dia, você faz um backup dessa planilha. Você guarda no local seguro, bota na nuvem, ou faz um backup no pendrive e deixa guardado no canto do seu escritório, enfim, você fez um backup dessa planilha. Aí, durante a noite, seu computador foi infectado, essa planilha de dados que você tem lá, o ransomware foi lá e criptografou ela. Você não tem mais acesso a essa planilha de dados. E aí você recebe no outro dia um e-mail, um WhatsApp, seja o que for, dizendo, ó, suas informações foram sequestradas, e eu estou te exigindo aí um Bitcoin, ó, um Bitcoin. Estou te exigindo um Bitcoin para você me paga esse um Bitcoin, eu te libero os seus dados de volta. Aí você fala pro cara assim, valeu, mas eu tenho um backup, eu faço um backup dessas informações. Então o cara pode ficar com a informação dele sequestrada para lá, que na verdade é a sua informação, ele pode ficar para lá porque você vai pegar o seu backup e vai colocar na máquina de novo e vai abrir a sua planilha. Por quê? Porque você fez um backup regular. Todo dia você vai lá e faz um backup dessa planilha. Todo dia você foi lá e fez um backup dela. Então, mesmo ele sequestrando isso, fica com ele. Problema. Você tem isso para você. Perfeito? Nessa questão aqui, tem um ponto importante que ele chama de cartilha CERT. O que é essa cartilha CERT, pessoal? Só para dizer para vocês é o seguinte. Essa cartilha CERT, ela está nesse site chamado nci.br, se eu não me engano. Deixa eu ver se é esse mesmo. Tá? Esse site ele faz. Deixa eu pegar aqui. Cartilha CERT-BR. Pronto, vai ficar melhor. Pronto. Tá aqui, ó. Esse site aqui, ó. Cartilha CERT. Cartilha.cert.br. Tá aqui. Nesse site, eles têm bastante informação, principalmente sobre essa parte de segurança, tá? É essa referência que é feita dentro dessa questão de número 5. Que você pode baixar, tá? Você pode vir aqui buscar esse PDF, baixar essas informações, tá vendo? Você tem informação de tudo um pouco aqui, principalmente na parte de segurança. Então, façam aí, acessem aqui que você pode buscar, tá vendo? Ó, fala sobre autenticação, fala sobre backup, acabamos de falar sobre backup, tá vendo? Fala sobre banco via internet, a forma de você acessar, os boatos, principalmente, que a gente recebe, certo? Então tem bastante coisa, códigos maliciosos. Vamos clicar aqui, por exemplo, para ver se a gente abre. Beleza? Aqui, ó, códigos maliciosos. Então ele fala sobre um pouco de cada coisa, bem ilustrada, bem bacana, né? Você pode baixar isso aqui de graça, não precisa de pagar por isso, tá lá, aberto, é vírus,
ransomware, tá vendo? Spyware, keylogger, screenlogger, coisa que a gente já vem falando sobre tempo, ó. Stalkerware, tá? Trojan, ele fala sobre Trojan. Então, vem um conteúdo bem interessante para vocês poderem baixar, tá? O endereço está aqui, ó, cartilha.cert.br. Beleza, pessoal? Então, até a nossa próxima aula e um forte abraço. Tchau, tchau.